Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender mais alguns elementos geométricos dentro do programa. Nós vamos aprender a criar um Cylinder, um Torus e um Tia-Pod. Sempre vou estar repetindo isso para vocês. A criação dos elementos geométricos dentro do 3ds Max, elas são parecidas, principalmente no Standard Primitives. Você viu que é apenas clicando no elemento e repetindo uma série de movimentos aqui dentro das viewports. Então, se você quiser sair da criação do Cylinder, ou clique em outro elemento de Standard Primitive, ou apenas clique com o botão direito do mouse ou alguma das teclas W e R. Tá bem? Então você sai do elemento Cylinder. Assim que você clica em Cylinder, você tem os parâmetros de configuração o método de criação, tá, pessoal? O método de criação ser pelo centro dele ou pelas suas faces, que são os edges. Então, criando o cilindro pelo centro, nós podemos definir os parâmetros de raio, altura, os segmentos da altura, os segmentos na parte superior e a quantidade de lados que tem esse Cylinder. Então, vamos lá. Clica na tela, arrasta o mouse, solta o clique e levanta o mouse para a sua altura. Tá bem? Então, vamos lá. Podemos definir agora no parâmetro o raio. Então, vamos dizer que é um raio de 90. A altura, vamos dizer que é uma altura de 100. Então, só digito 100 centímetros, que eu estou trabalhando em centímetros. Aí, quantos segmentos tem na altura? Então, tem 5 ou tem mais? Tá vendo? É só você arrastar essa setinha para cima ou para baixo, você pode definir a quantidade de segmentos ou apenas digitando. Vai continuar sendo 5. E quantos segmentos tem lá no topo? É 1 então, ou é mais? Tá vendo? Então, você define quantos segmentos tem na parte do topo. E aí, se for 1, deixa 1 mesmo. E quantos lados? Então, quantos mais lados tiver, por exemplo, 32, ele faz um cilindro bem redondinho aí para você estar trabalhando. Ou quanto menos, fica um cilindro bem brusco, tá bem? Então, vamos deixar em torno de 18, já é um padrão que o 3ds Max trabalha. Smooth, vocês viram na esfera, que é para suavizar as faces. Se você deixar, as faces não ficam suavizadas. Se você clicar, as faces ficam suavizadas bem nos edges aqui. Slice on, vocês viram também, que é um começo de corte aí, né, uma faca cortando aqui a parte do cilindro, se vocês quiserem ter também. Vamos ligar o Slice on. Lembrando que depois que você cria qualquer objeto e você sai dele, né, com W ou botão direito do mouse ou clicando aqui para fora, você só pode editar esse cilindro, né, selecionando ele, vindo aqui em Modify, e aí você volta nesses parâmetros que acabamos de ver, de raio, altura e assim por diante. O próximo standard primitivo que nós vamos criar vai ser um torus. O que é um torus? Ele é uma tubulação, né, como se fosse uma tubulação em forma e que você informa dois tipos de raio. O raio entre o centro e até o final, até o meio do torus, até o meio da tubulação, e o raio da tubulaçãozinha. Vamos ver como é que funciona? Clica na tela, arrasta o mouse para definir esse primeiro raio, tá vendo? Desde o centro dele até o finalzinho aqui, eu falei no meio, perdão, é no finalzinho aqui. E depois ele define um segundo raio, quando você clica, solta o clique, ele define esse segundo raio aqui, que aí define a espessura dessa tubulação, tá vendo? Você bota o mouse para dentro ou para fora, ele define se o raio é para fora ou o raio é para dentro. E a partir daquele primeiro raio lá seu, tá bom? Então vamos lá. Aí para fora aqui. O que ele fez? Ele partiu da criação do método centralizado, definiu um raio do centro até a borda, no caso foi no centro até o começo da borda, né? E aí vamos supor que eu digito 160 certinho aqui, então é um raio de 160 do centro até as bordas. E o segundo raio é dessa tubulaçãozinha que nós estamos vendo aí. Então, se eu digitar 30, por exemplo, vai ter uma tubulação assim. A rotação, nem precisamos mexer, mas é uma rotação que ele der no tubo. Vocês podem ver aqui, dá uma rotaçãozinha, mas para deixar no zero, que fica um padrãozinho legal aí. O twist, nós vamos dando uma certa turbulência nele. Tá dando para perceber? Ele vai deixando meio que parafusado aí o nosso twist. Então, deu 1230 graus de twist. A outra opção é quantos segmentos que tem essa tubulação, quanto maior, mais suave fica essa tubulaçãozinha aí. E o 24 que está aqui é o padrão dentro do 3ds Max. Sides vocês viram que são os lados. Então, quanto mais lado, dá outra suavização no outro sentido, tá vendo?
quanto menos, pior. E 12 é o padrãozinho aí. E também tem o Smooth, dá um acabamento em todas as faces, ou nenhum tipo de acabamento, ou somente nos lados, ou somente nos segmentos. Então, deixando tudo aí. Slice on, vocês viram, que é o começo da tubulação ou não. E aí, lembrando que se você faz esse slice aqui, ainda continua os segmentos 24 e os sides 12, tá vendo? Então, ele permanece até o fim aqui ou não. Se eu desligar o slice, ele divide também certinho para todos os pontos. O último que nós vamos ver aqui dessa aula é o Tia-Pot, um famoso elemento que nós fazemos aí para fazer alguns testes de render. Fica muito legal porque ele tem vários tipos de curva no seu elemento. E o Tia-Pot nada mais é que um pote de chá, né? Uma chaleira de chá. Então é fácil. Olha lá, mesma coisa, criação do método pelo centro ou pelos edges, que são as bordas externas aí. Aí ele tem um raio e seus segmentos. Vamos ver como é que funciona? Clica na tela, arrasta, lá, cria uma chaleira. Aí eu solto o mouse, aí ele fica uma chaleira assim. Principais funções dessa chaleira: tirar as partes dela, tá vendo? Funções não, peculiaridades. Posso tirar o corpo dela, ou a mãozinha dela e o handle, o spout, que é o bico lá, e o lid, que é a tampa. Então eu posso selecionar e aí por que é um dos mais usados? Pode ver em qualquer tutorial aí na internet sobre iluminação. Nós pegamos um Tia-Pot porque ela tem arredondamentos em todos os lados. E aí você pode deixar os segmentos dela bem superiores aí, e ela fica cada vez mais redondinha. Se eu desligar o F4, tá vendo? Se eu deixar ela com menos, aí ela dá uma aparência bem brusca. Quanto mais, deixa ela bem afinada aí. Então aí assim nós conseguimos fazer um estudo de luz bem melhor com esse Tia-Pot, porque ele já vem com vários tipos de curvatura e nós podemos sentir como é que a iluminação fica na cena. O Smooth vocês viram também. Vou ligar o F4 de novo aqui, só para dar o suavizamento entre os edges. As partes vocês viram. E o raio. Eu gostaria de um raio de 90. Então, o tamanho dele padronizado. E ao final dessa aula você viu como criar mais 3 elementos geométricos dentro do 3ds Max. Você viu a criação do cilindro e as suas peculiaridades, um torus, que é esse elemento aqui, e também você viu a criação do Tia-Pot. Lembrando que vocês estão criando apenas perspectiva. E se vocês criarem nas outras vistas, vocês vão também sentir as diferenças entre as vistas.